Ela estendeu a mão e disse, com uma firmeza que eu nunca tinha visto nela: Vó, a partir de hoje, eu que vou cuidar da sua aposentadoria. Fiquei parada, com a colher de pau ainda pingando feijão quente no chão. O som da panela chiando parecia mais alto que a própria voz dela. Aquela menina que eu embalei no colo, que adormecia com o cheiro do meu avental, agora falava comigo como se eu fosse um peso. E o pior, ela acreditava estar certa. Fingi que não doeu. Sorri torto, limpei o chão e deixei que levasse os meus cartões, minhas senhas e, sem perceber, um pedaço da minha paz. A cozinha ficou em silêncio, só o relógio marcava o tempo que eu passava tentando entender onde foi que o amor virou obrigação. Mas naquela noite, quando ela abriu a geladeira, achando que já tinha tudo sob controle, a vida resolveu ensinar uma lição que o dinheiro nenhum compra. E foi ali, entre o cheiro de arroz requintado e o frio do arrependimento, que o destino começou a virar a panela. Meu nome é Maria, tenho 73 anos, e se tem uma coisa que a vida me ensinou é que amor demais também pode doer. Criei minha neta, Luísa, desde o primeiro choro. A mãe dela, minha filha, foi embora quando a menina ainda usava fraldas, dizendo que o mundo era grande demais para ficar presa aqui. Eu fiquei. E fiquei por ela. Trabalhei em restaurante a vida inteira, com cheiro de alho, fumaça e panela fervendo, para garantir que a minha menina tivesse o que comer e, um dia, estudar o que quisesse. Durante anos, eu e Luísa fomos inseparáveis. Ela me ajudava a temperar o feijão, me acompanhava nos eventos de fim de semana, sonhava em me dar uma casa nova quando se formasse. Mas bastou ela pisar na faculdade para tudo mudar. Começaram as roupas caras, os amigos diferentes, as palavras novas e o olhar distante. Parecia que a menina que eu criei tinha virado uma estranha dentro da minha própria casa. Eu tentei entender. Achei que fosse fase, cansaço, juventude. Até o dia em que ela me disse, com aquele tom frio: Vó, é melhor eu cuidar da sua aposentadoria, a senhora já está esquecendo as coisas. Ali, entendi que o amor às vezes não some, só muda de lugar. E se você já sentiu essa dor, de criar alguém com todo o coração e ser deixada de lado, fica comigo até o fim dessa história. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like e me conta de onde você está assistindo. Porque hoje, mais do que contar, eu quero dividir o que aprendi sobre gratidão, perda e recomeço. Acordar cedo sempre foi meu jeito de conversar com Deus. Enquanto o céu ainda está azul escuro e o galo lá da rua de baixo começa a cantar, eu já tô de pé, passando o café e abrindo as janelas para deixar o ar da manhã entrar. Gosto de ouvir o chiado da chaleira, o barulho dos passarinhos brigando no fio e o cheiro do pão que ainda esquenta no forno. Esse pequeno ritual sempre me lembrou que, mesmo cansada, eu ainda tinha motivos para agradecer. Era nesse silêncio da manhã que eu me lembrava de quem eu era, e de quem eu precisava continuar sendo por causa dela, minha neta, Luísa. Criei aquela menina desde o primeiro choro. A mãe dela, minha filha, foi embora quando a pequena ainda nem andava. Disse que o mundo era grande demais para ficar presa numa vida simples como a minha. E eu fiquei com o que restou, uma criança nos braços e o coração cheio de medo. Mas quando olhei para aquele rostinho miúdo, envolto num cobertor velho, prometi para mim mesma que ela jamais passaria fome e nem sentiria falta de amor. E assim começou a rotina que sustentou a minha vida por mais de 20 anos: trabalho, panela, fé e responsabilidade. Trabalhei em restaurante desde menina. Cozinha de vapor quente, cheiro de alho refogado e panelão que mal cabia no fogão. Ali eu aprendi que comida é mais do que sustento, é abraço. Cada prato que eu preparava era uma forma de dizer: tá tudo bem, você não está sozinho. E quando chegava em casa, com o corpo moído e o avental ainda com cheiro de cebola, Luísa vinha correndo me abraçar. Às vezes, o braço dela mal alcançava minha cintura, mas o calor daquele abraço apagava todo o cansaço do dia. Nos fins de semana, eu aceitava todo tipo de serviço extra: casamento, batizado, aniversário, evento em sítio. Onde chamavam,
eu ia. E sempre levava Luísa comigo. Eu dizia para ela: quem aprende a trabalhar cedo nunca se perde na vida, minha filha. Ela gostava. Corria de um lado pro outro, me ajudava a carregar panelas, enfeitava as travessas, e quando eu deixava, servia o pessoal com aquele sorrisinho sem dente da infância. O pessoal do salão sempre dizia: essa menina tem brilho nos olhos, Dona Maria. E eu respondia, cheia de orgulho: tem mesmo, é a luz de Deus nela. O dinheiro era curto, mas o amor era largo. Eu economizava até nas palavras de reclamação, porque sabia que o exemplo educa mais do que o sermão. Quando a conta do mês apertava, eu inventava receita nova com o que tinha em casa. Um dia, só havia arroz e um restinho de feijão. Transformei em bolinho, fritei no óleo quente e servi como se fosse banquete. Luísa comeu sorrindo, dizendo: vó, parece comida de festa. Foi ali que percebi: o sabor da vida não depende do luxo, mas da intenção com que a gente tempera o que tem. Às vezes, para descansar o corpo, eu me sentava na varanda no fim da tarde. O sol descia devagar, tingindo tudo de dourado, e eu ficava observando Luísa brincando com as outras crianças da rua. Ela sempre voltava com os joelhos ralados e o cabelo desgrenhado, mas os olhos eram de pureza. Nessas horas, eu pensava no quanto é bonito ver alguém crescer com base firme. Eu não tinha muito estudo, mas sabia ensinar o que importava: respeito, humildade e fé. O tempo foi passando, e aquela menina que eu ensinava a descascar alho começou a crescer rápido demais. Eu me pegava, às vezes, olhando para ela e pensando: como o tempo passa ligeiro, meu Deus. Ainda lembro do dia em que ela me disse que queria ser fisioterapeuta. Disse que queria ajudar as pessoas a andar de novo. Quase chorei. Pensei que todo o esforço tinha valido a pena. Trabalhei dobrado para pagar o cursinho dela, vendi bolo, fiz quentinha, cozinhei em casamento até de madrugada. Porque o amor, quando é verdadeiro, não mede o preço, só age. No meio dessa rotina corrida, eu aprendi a encontrar beleza nas pequenas coisas. No barulho da panela, no cheiro do café fresco, no riso vindo da sala. Eram sinais de que, apesar das dores, a vida ainda me sorria. Eu não reclamava. Quando alguém dizia: Dona Maria, a senhora não descansa nunca, eu só respondia: descanso quando vejo a felicidade dela. Era sincero. A felicidade de Luísa era meu combustível. Só que, às vezes, o amor que a gente dá demais faz o outro esquecer de retribuir. Eu não percebia isso. Para mim, cuidar dela era um dever, mas também uma bênção. Quando ela passou a estudar à noite, eu deixava a janta pronta e ficava acordada até ouvir o portão abrir. Gostava de ver o rosto dela entrando pela porta, mesmo que cansado. Era minha forma de garantir que ela estava bem. Com o tempo, o cansaço começou a pesar mais. O corpo pedia descanso, mas a cabeça insistia em continuar. Eu dizia para mim mesma: mais um pouco, Maria. Só até ela se formar. E a cada prato lavado, a cada evento aceito, eu via o futuro dela se aproximando. Eu só não sabia que, junto com o diploma, vinha também uma distância que nem o amor mais puro consegue impedir. O amor que sustentava minha rotina era o mesmo que, sem eu perceber, começava a me deixar vulnerável. Porque quando a gente vive só para cuidar dos outros, esquece de se proteger. E eu, naquele tempo, achava que o amor bastava para tudo. Mal sabia eu que o mundo lá fora ia ensinar a minha neta o valor de coisas que o dinheiro compra, e a pagar um pouco o valor daquilo que o dinheiro nenhum paga. No começo, eu achei que fosse coisa da idade dela. Jovem é assim mesmo, pensei. A gente cresce e o mundo vai chamando para fora de casa, mostrando caminhos diferentes, promessas novas. Eu mesma, quando era nova, sonhei em sair da cidade e ter uma vida diferente, mas o destino me segurou por aqui. Então, quando Luísa começou a sair mais, falar com palavras difíceis e se interessar por coisas que eu nem entendia, eu não liguei. Achei bonito. Eu dizia: ela tá crescendo,
é isso. Mal sabia que, no fundo, algo dentro dela também estava se afastando de mim, como uma maré que recua devagar, sem fazer barulho. A mudança começou com gestos pequenos, quase imperceptíveis. Primeiro foram os horários. Antes, ela me esperava para jantar, agora, comia fora com os colegas da faculdade. Depois vieram os assuntos. Eu falava do restaurante, das vizinhas, das notícias da televisão, e ela me respondia com um panhã distraído, olhando o celular. O olhar dela já não pousava mais em mim, e sim numa tela fria. Às vezes, parecia que eu tinha virado o fundo do cenário da vida dela, ali, presente, mas sem importância. E isso, minha filha, dói mais do que uma briga. Porque o silêncio é a forma mais cruel de dizer que algo mudou. Aos poucos, até o jeito de falar mudou. Começou a corrigir minha fala, minhas expressões simples, como se a minha forma de viver fosse coisa antiga. Um dia, eu disse prástico em vez de plástico, e ela riu alto, na frente dos amigos. Eu fiquei calada, fingindo que não ligava, mas por dentro, senti o coração apertar. Foi ali que percebi que o estudo que eu tanto lutei para pagar estava criando uma distância que eu nunca quis. Eu sempre quis que ela aprendesse, que fosse mais longe do que eu, mas não que me olhasse de cima para baixo. Às vezes, o amor que a gente planta floresce, mas o terreno onde cresce muda de cor. Eu via isso nos olhos dela. Luísa começou a andar com gente diferente, gente de família rica, que falava bonito e frequentava lugares que eu só via pela televisão. Quando ela me contava das festas, eu sorria, mesmo sem entender metade do que dizia. Dizia que era feliz por ela, e era verdade. Mas, lá no fundo, havia uma pontinha de medo. Medo de perder o lugar que eu sempre tive no coração dela. Um dia, ela chegou tarde, com uma roupa nova, perfume caro e um jeito apressado. Vó, a senhora não precisa mais ficar me esperando acordada, tá? Eu já sou adulta. Eu fiquei muda. Não pelo que ela disse, mas pelo tom. Frio. Como se estar comigo fosse incômodo. Naquela noite, deitei cedo, mas o sono não veio. Fiquei lembrando das vezes em que eu ficava acordada para ver se ela chegava bem da escola, das noites que passei costurando o uniforme, dos domingos em que a gente ria juntas assistindo novela. Onde tinha ido parar tudo isso? As conversas foram diminuindo, e a casa foi ficando mais silenciosa. O mesmo silêncio que antes me acalmava, agora me doía. Quando ela estava em casa, vivia trancada no quarto, estudando, mexendo no celular, ou rindo sozinha de algo que eu não sabia o que era. Eu fazia o jantar, chamava, e ela dizia, já comi. E eu, que sempre tive medo da solidão, comecei a sentir o gosto amargo dela. É estranho como o barulho do relógio parece mais alto quando a gente tá triste. Mas eu tentava me enganar. Continuava fazendo as coisas por ela, lavava as roupas, passava, arrumava o quarto. Dizia para mim mesma, é fase, Maria. Ela vai mudar. E me agarrava à fé. É assim que a gente sobrevive, acreditando que o amor é suficiente para segurar o que tá escapando pelas mãos. Só que tem coisa que nem amor segura. Às vezes, é o próprio amor que solta, para não se perder por completo. Um dia, ela me pediu para eu não ir mais aos eventos de comida com ela. Disse que ficava estranho quando as pessoas viam a avó trabalhando enquanto ela estudava. Eu sorri, mas foi um sorriso doído. Voltei para casa com o coração pesado e a sensação de estar atrapalhando. Pela primeira vez, olhei minhas mãos enrugadas e pensei se, para ela, aquilo era vergonha. Eu, que só conhecia o orgulho de ser útil, comecei a sentir o peso de ser vista como um atraso. As visitas à cozinha ficaram raras. Antes, ela adorava o cheiro do tempero. Agora, reclamava que impregnava nas roupas. Um dia, chegou em casa e pediu para eu não fazer mais fritura, porque a casa fica com cheiro forte. Era o mesmo cheiro que a embalava quando era criança, quando adormecia no meu colo com o barulho do óleo estalando na frigideira. Eu não disse nada, mas naquele instante, percebi, o tempo passa e leva com ele os cheiros,
os sons e até as memórias que a gente achava que nunca iam embora. E foi assim, sem gritos nem brigas, que a distância se instalou entre nós. Não veio de uma vez, veio aos pouquinhos, como uma chuva fina que molha tudo antes de a gente perceber. Eu continuava ali, do mesmo jeito, com o mesmo amor, mas ela já não era a mesma. E eu também comecei a mudar, sem querer. O coração da gente vai se adaptando ao vazio, criando casca para não doer tanto. Hoje, olhando para trás, percebo que a mudança mais perigosa é aquela que acontece em silêncio. Porque o silêncio não anuncia, não avisa, não dá tempo de se preparar. Ele só chega, se instala e muda tudo de lugar. E foi esse silêncio que começou a me mostrar que, em breve, algo muito maior ia acontecer. Algo que eu nunca imaginei ouvir da boca da menina que eu criei como filha. A vida tem um jeito curioso de mostrar que o amor cego também machuca. No começo, eu achava que tudo era implicância da minha cabeça, um medo de perder o que mais amava. Mas os sinais começaram a aparecer com mais força, e dessa vez não dava para fingir que eu não via. O jeito dela comigo mudou de vez. Não era mais a neta carinhosa que me abraçava na porta, nem a menina que dizia "te amo" antes de dormir. Era uma moça fria, impaciente, que parecia se envergonhar da mulher que a criou. E a primeira vez que senti vergonha de mim mesma, foi por causa dela. Lembro como se fosse agora. Era um sábado de sol, dia de evento. Eu ainda aceitava uns trabalhos para complementar a renda, cozinhar para casamento, para aniversário, e Luísa costumava me ajudar. Nesse dia, ela disse que passaria para me buscar, que queria me levar de carro com os colegas da faculdade, porque o buffet era do tio de uma amiga. Achei bonito o gesto. Me arrumei com o melhor vestido que eu tinha, prendi o cabelo e passei até um batonzinho cor de vinho. Eu queria parecer digna, sabe? Como se, de alguma forma, eu ainda fizesse parte do mundo dela. Quando entrei no carro, percebi o clima estranho. Os amigos dela me cumprimentaram friamente, com um oi apressado. Luísa nem me apresentou direito, só disse: "Essa é minha avó." O rapaz que dirigia ligou o som alto e começou a rir de algo que eu não entendi. Eu fiquei quieta, olhando pela janela, tentando não parecer deslocada. Mas o coração já pesava. Às vezes, o silêncio dos outros diz mais do que qualquer palavra. Chegando lá, enquanto eu me oferecia para ajudar na cozinha, Luísa pediu que eu ficasse sentada um pouco, porque as pessoas estavam cuidando de tudo. Eu sabia o que aquilo queria dizer. Ela tinha vergonha de me ver com o avental amarrado, com as mãos cheirando a alho, com o suor escorrendo na testa. E para não envergonhar a neta, eu fiquei sentada, olhando os outros fazerem o que eu sempre fiz tão bem. A sensação era de estar sendo apagada aos poucos, como uma chama pequena em meio a um salão cheio de luzes. No meio da festa, uma das colegas dela comentou: "Ah, achei que a senhora fosse empregada, mas é sua avó." Luísa riu, e riu alto. Disse brincando: "Ela vive com a mão na panela, é quase uma funcionária mesmo." As pessoas riram junto. Eu também ri. Ri para não chorar, para não deixar escapar o nó que se formava na garganta. Por dentro, parecia que o chão tinha sumido. Eu não sabia o que doía mais, o riso dela ou o orgulho que eu engolia para não fazer feio. Na volta para casa, o caminho pareceu mais longo. Ela dirigia com o rádio ligado, e eu olhava as luzes passando pela janela. Queria falar, mas não saía nada. Quando paramos na porta, ela disse: "Vó, a senhora entende, né?" Eu só brinquei. As pessoas são diferentes. Eu balancei a cabeça, mas dentro de mim o coração já não acreditava. Entendia, sim, mas entender não é o mesmo que aceitar. Fui pro meu quarto, tirei o vestido com cuidado, dobrei o avental e sentei na beira da cama. As lágrimas vieram devagar, silenciosas, como quem tem vergonha até de sofrer. Depois desse dia, outras pequenas feridas foram se somando. Uma vez, me chamou a atenção por eu falar errado num almoço com um amigo dela. Outra, pediu para eu não usar minhas roupas simples quando fosse visitá-la na faculdade. Dizia que eu chamava atenção.
Eu achava engraçado, porque quando ela era criança, era justamente o contrário, ela vivia dizendo que eu era a avó mais bonita do mundo. Agora, parecia que eu era só um lembrete de tudo que ela queria deixar para trás. Mesmo assim, eu não me revoltava. É que quando a gente ama, o coração cria desculpas para tudo. Eu dizia para mim mesma que era o estresse dos estudos, que ela estava sob pressão, que o mundo lá fora era cruel e que ela só estava tentando se encaixar. Eu me apegava a qualquer explicação que me permitisse continuar amando sem rancor. Porque é difícil admitir que o amor que a gente plantou com tanto cuidado pode dar flor de ingratidão. Um dia, ela trouxe uns amigos para casa. Era raro isso acontecer. Fiquei feliz, preparei um lanche, fiz suco natural e deixei tudo arrumadinho na mesa. Quando eles chegaram, ouvi ela dizendo, num tom de impaciência: "Gente, não repara, tá? Minha avó é simples, gosta de ficar cozinhando." Aquela palavra, simples, me cortou diferente. Não era elogio. Era desculpa. Eu sorri, servi os copos e disfarcei o tremor nas mãos. Fiquei na cozinha, ouvindo as risadas da sala, e percebi que eu já não pertencia àquele espaço. Eu era a sombra da casa que ainda sustentava, mas que já não tinha lugar no coração dela. Mais tarde, quando eles foram embora, ela entrou na cozinha e perguntou: "A senhora tá bem?" Respondi: "Tô sim, minha filha. Só cansada." Ela beijou minha testa e foi dormir. E eu fiquei ali, sozinha, lavando os copos, olhando meu reflexo no vidro da janela. Vi uma mulher envelhecida, com olhos fundos e alma cansada, mas ainda cheia de amor. O tipo de amor que o tempo tenta enfraquecer, mas não consegue matar. E foi nesse ponto que percebi que algo dentro de mim começava a mudar também. O amor seguia, mas agora vinha acompanhado de um medo novo, medo de ser esquecida dentro da própria casa. Eu não sabia que aquela sensação ainda tinha muito a crescer, até o dia em que ela olhou nos meus olhos e disse que ficaria responsável pela minha aposentadoria. A vida tem um jeito curioso de nos testar quando a gente acha que já viu de tudo. Eu já tinha engolido risos que ferem, palavras atravessadas e silêncios que machucam. Mas nada me preparou pro dia em que Luísa falou, com a voz calma e fria, que tomaria conta da minha aposentadoria. Não foi um pedido, foi uma decisão. E o que doeu não foi o dinheiro, foi o olhar. Um olhar que me enxergava como alguém frágil, inútil, quase incapaz. Eu, que passei a vida sustentando o que restou da nossa família, agora era tratada como quem precisa ser administrada. Lembro bem daquela tarde. Ela chegou da faculdade, colocou a bolsa na cadeira e se encostou na pia como quem se preparava para dar uma notícia importante. "Vó, eu preciso conversar com a senhora", disse. O coração já me avisou que vinha coisa ruim. Continuei mexendo na panela, fingindo calma, e respondi: "Pode falar, minha filha." Ela suspirou e foi direta: "A senhora tá ficando velha. Tem se confundido com as contas, e eu achei melhor cuidar da sua aposentadoria. Assim eu controlo o que entra e o que sai, para a senhora não se preocupar." O vapor da panela subiu, embaçando meus óculos. Eu fiquei olhando para ela, tentando entender se era cuidado ou controle. "Mas eu ainda dou conta das minhas coisas, Luísa." Ela sorriu de canto: "Vó, não é isso. É que hoje em dia é tudo digital, aplicativo, senha, a senhora não entende dessas coisas." O jeito que ela disse, "a senhora não entende", me atravessou como faca. Era como se, de repente, toda a minha história tivesse sido apagada. Como se a experiência que me trouxe até aqui não valesse mais nada diante de um celular. Tentei argumentar, mas ela já tinha um plano pronto. Mostrou formulários do banco, falou em transferência de responsabilidade financeira e disse que seria pro meu próprio bem. O absurdo vinha embrulhado em palavras doces. "Confie em mim, vó", ela disse. "Eu sei o que é melhor para a senhora." Engoli seco e assinei o papel, com a mão trêmula. Não por medo, mas porque, naquele momento, eu percebi que discutir seria em vão. Eu amava demais para brigar. Só que dentro de mim, algo começou a rachar. Era confiança se partindo devagar.
Nos dias seguintes, vieram as pequenas mudanças. O cartão sumiu da gaveta. O extrato do banco passou a chegar no e-mail dela. E, de repente, eu não sabia mais o quanto tinha ou o quanto podia gastar. Uma vez, fui comprar farinha no mercado, e o caixa disse: cartão negado. Quase morri de vergonha. Voltei para casa, confusa, e quando perguntei, ela respondeu: ah, vó, é que agora tá tudo comigo. Se precisar de algo, me pede. Me pede. Essa frase me ecoou na cabeça a noite inteira. Eu, que sempre dei, agora precisava pedir. Aos poucos, as limitações viraram regras. Não precisa ir ao banco. Não se preocupe com as contas. Deixa que eu resolvo. E eu deixava. Deixava porque ainda acreditava que ela só estava tentando ajudar. Mas o amor também engana. A gente confunde cuidado com controle, e preocupação com poder. Foi aí que percebi que o amor, quando desrespeita, deixa de ser amor. Um dia, precisei comprar um presente para minha vizinha que ia se casar. Algo simples, uma toalha bonita, só para não ir de mãos abanando. Quando pedi dinheiro, ela perguntou: para quê? A pergunta veio seca, sem nem levantar o olhar do celular. Eu expliquei, e ela soltou: vó, a senhora gasta com coisa desnecessária. Deixa isso pra lá. Fiquei parada, sem reação. Mas é só uma lembrança. E ela, impaciente: o problema é que a senhora não entende de prioridade. Eu ri de nervoso e disse baixinho: entendo, sim. Só que as minhas prioridades são feitas de sentimento, não de conta bancária. Naquela noite, eu sentei sozinha na varanda. A lua estava alta, bonita, mas parecia fria. A brisa trazia o cheiro da comida que ela pedirá por aplicativo. Hambúrguer, refrigerante, nada da minha comida simples, nada do meu feijão. A casa, que sempre teve cheiro de alho e café, agora cheirava a plástico e pressa. E foi ali, olhando o vazio do quintal, que entendi: eu ainda morava na mesma casa, mas já não vivia nela. Aos poucos, comecei a sentir medo. Medo de ser tirada de tudo, medo de um dia acordar e perceber que até o meu nome não me pertencia mais. Por isso, comecei a anotar tudo. Cada centavo que ela retirava, cada despesa que dizia pagar. Não era desconfiança, era necessidade de me lembrar que eu ainda existia. Porque quando o amor vira controle, a gente começa a assumir aos pouquinhos. Mas o destino tem suas formas de equilibrar as coisas. Um dia, revendo uns papéis antigos, encontrei um envelope escondido no fundo da cômoda. Era uma conta conjunta que o Roberto, meu falecido marido, tinha deixado para emergências. Eu chorei segurando aquele papel. Era como se ele tivesse previsto o que viria. Naquele momento, percebi que eu ainda tinha voz. Que ainda podia reagir, mas com calma, do meu jeito, sem escândalo, sem ódio. Na manhã seguinte, olhei para Luísa tomando café e decidi que, por enquanto, ficaria em silêncio. O silêncio, às vezes, é a arma dos que já entenderam demais. Ela achava que tinha o controle, mas eu sabia que a vida cobra caro de quem esquece de onde veio. E, no fundo, eu sabia, a lição que ela tanto precisava aprender ainda estava por vir. Só era questão de tempo. Depois que ela passou a cuidar da minha aposentadoria, a casa ficou diferente. O mesmo teto, as mesmas paredes, mas o ar parecia mais pesado. O som das panelas já não ecoava com alegria, e o cheiro do café perdeu o perfume de aconchego. Era como se a minha própria casa tivesse ficado pequena para mim. Não pequena de espaço, mas de afeto. Antes, eu sentia que cada canto tinha um pedaço da nossa história, agora, parecia que eu morava dentro de uma lembrança que não me reconhecia mais. E a solidão, essa chegou de mansinho, sentou ao meu lado e resolveu ficar. Luísa passava o dia fora. Saía cedo, voltava tarde, e quando chegava, ia direto pro quarto. Eu escutava o som das risadas vindo do celular dela, as vozes dos amigos, das festas, das conversas e me perguntava se, em algum momento, ela ainda lembrava de mim.
Às vezes, eu tentava puxar assunto. Como foi o dia, minha filha? Ela respondia, cansativo, vó. Tô sem paciência. E pronto. Eu aprendi a me calar. A gente se acostuma a ser silêncio quando percebe que as palavras já não são bem-vindas. Comecei a me ocupar para não enlouquecer. Fazia crochê, plantava manjericão na varanda, arrumava os armários, qualquer coisa para fingir que a vida ainda tinha som. Mas, por dentro, era como cozinhar em fogo baixo. Eu existia, mas já sem fervura. Às vezes, ligava a televisão só para ouvir vozes, mesmo sem prestar atenção no que diziam. E quando o cansaço batia, eu me pegava conversando sozinha. Não por falta de juízo, mas por excesso de lembrança. A solidão é assim, começa com um silêncio e termina com a gente tentando preencher o vazio com a própria voz. Lembro de um dia em especial. Chovia muito, e o vento batia na janela. Fiz um caldo de mandioca, o prato preferido dela, e deixei tudo pronto, quentinho, esperando. Quando ouvi o portão abrindo, o coração até se animou. Mas ela entrou com pressa, subiu as escadas e disse: já comi na rua, vó. A panela ficou lá, sobre o fogão, soltando fumaça sozinha. O cheiro bom que antes anunciava amor, agora era o cheiro da espera. Sentei à mesa e comi sozinha, olhando a cadeira vazia à minha frente. É estranho como o som de um talher batendo no prato pode doer tanto. Com o passar dos dias, ela começou a reclamar de pequenas coisas. Vó, essa casa precisa ser mais moderna. Vó, esse sofá é velho. Vó, essa cortina é cafona. Palavras simples, mas que ferem como espinhos. Eu fingia que não ligava, mas cada comentário era uma martelada na parede do meu orgulho. Às vezes, eu me olhava no espelho e tentava reconhecer a mulher que ainda morava ali dentro. A mesma que enfrentou o mundo para criar uma criança sozinha. A mesma que já foi sinônimo de força. Mas agora, parecia que só restava o cansaço. Eu ainda acordava cedo, mas já sem pressa. Fazia café para mim e deixava o dela em cima da mesa, por costume. Nem sempre ela tomava. Um dia, cheguei a pensar em parar de fazer. Mas o hábito é teimoso, e o amor, mesmo ferido, ainda insiste. No fundo, acho que eu fazia o café para lembrar que ainda tinha alguém esperando, nem que fosse eu mesma. Quando a dor da rejeição se mistura com o amor, a gente aprende a sobreviver com migalhas de carinho. Às vezes, ela deixava um boa noite no corredor, e isso já era o suficiente para eu dormir tranquila. Outras vezes, me pedia um conselho rápido, e eu aproveitava para me sentir necessária, mesmo que por um instante. Era nesses momentos que eu percebia que o amor de uma avó nunca acaba, ele só aprende a se esconder para não atrapalhar. Mas o pior não era o silêncio nem a frieza. O pior era o olhar. Aquele olhar que antes me buscava para pedir ajuda, agora me atravessava com impaciência. Era como se eu tivesse virado um móvel antigo, útil, mas ultrapassado. Um dia, enquanto eu varria a sala, ela passou falando ao telefone e disse: minha avó é cabeça dura, não entende nada de vida moderna. Eu parei a vassoura no ar, cabeça dura. Talvez ela tivesse razão. Porque se ser cabeça dura é insistir em acreditar no amor, então que eu seja, e com orgulho. O tempo foi me mostrando que a casa não era mais o mesmo lar. Era um lugar bonito por fora, mas vazio por dentro. Às vezes, o amor envelhece com a gente, e se a gente não cuidar, ele adoece também. Comecei a sentir falta até das discussões, das risadas altas, da bagunça. Qualquer som seria melhor que aquele silêncio educado, distante. Era uma solidão polida, de portas abertas, mas de corações trancados. Mesmo assim, algo dentro de mim dizia que eu não podia me entregar. A tristeza, quando a gente deixa, vira rotina. E rotina triste é o primeiro passo para desistir da vida. Então, me forcei a continuar. A cozinhar, a limpar, a rezar. Às vezes, eu falava com Deus como quem fala com um amigo: Senhor, me dá paciência para esperar o tempo dela. Só o tempo para entender o que ainda não cabe no coração. E, de certa forma, ele me deu.
Com o passar das semanas, comecei a perceber que a distância dela não era só descuido, era uma fuga. Ela fugia de mim como quem foge de um espelho. Talvez eu lembrasse a ela de tudo o que ela queria esquecer: a origem simples, o chão da cozinha, o cheiro de tempero, a infância humilde. E, por mais que doesse, eu sabia que não adiantava cobrar o amor de quem ainda não sabe o que é perder. Mas o amor, o verdadeiro, é teimoso. Ele espera, ele resiste, ele reaparece no momento mais inesperado. E foi justamente quando eu decidi me calar, quando deixei de cobrar e passei a observar, que a vida começou a me devolver o que eu achava que tinha perdido: a dignidade. Porque, às vezes, o silêncio da solidão é só um intervalo antes da virada. E a minha, sem eu saber, já estava no fogo, prestes a ferver. Tem um momento na vida em que o silêncio deixa de ser resignação e passa a ser decisão. Depois de tanto me calar para evitar conflito, comecei a ouvir o que o meu coração vinha tentando me dizer havia tempos: você ainda tem valor, Maria. No começo, parecia só uma voz distante, abafada pelo barulho das obrigações e pelo peso da mágoa. Mas quanto mais eu ficava em silêncio, mais alto ela soava dentro de mim. Foi assim que, pouco a pouco, comecei a me lembrar de quem eu era antes da dor. E de quem eu ainda podia ser, mesmo com ela. Certa manhã, acordei mais cedo que o costume. O sol mal tinha nascido, e o ar da cozinha parecia diferente e leve, quase alegre. Preparei meu café, olhei ao redor e percebi o quanto aquele espaço ainda era meu. Cada panela, cada xícara lascada, cada mancha no fogão contava uma parte da minha história. E de repente, senti um orgulho que há muito tempo não sentia. Maria, eu disse para mim mesma, você ainda está aqui. Tomei o café devagar, saboreando o gosto forte e amargo, o mesmo gosto da vida, quando a gente aprende a aceitar o que não pode mudar, mas se recusa a perder a doçura. Naquele dia, decidi sair. Fui até a casa da Teresa, uma amiga antiga dos tempos de restaurante. Quando me viu, ela abriu um sorriso largo e disse: mas olha quem apareceu. Achei que tivesse esquecido das velhas amigas. Eu ri, meio sem graça, e desabafei: tô esquecendo até de mim, Teresa. Sentamos na varanda, e eu contei tudo: o afastamento, a aposentadoria, as humilhações. Ela me ouviu sem interromper, com aquele olhar de quem entende sem precisar de palavras. Depois, colocou a mão sobre a minha e disse: Maria, você sempre foi guerreira. Tá na hora de lembrar disso. Foi Teresa quem me ajudou a abrir uma nova conta no banco. Nada grandioso, mas o suficiente para eu me sentir viva de novo. Lembro da sensação de segurar um novo cartão nas mãos, parecia que eu segurava um pedaço da minha liberdade. Não era sobre o dinheiro, era sobre poder escolher de novo. Escolher o que comprar, o que doar, o que guardar. Aquilo me devolveu uma parte de mim que eu nem sabia que tinha perdido. Eu voltei para casa com o peito leve, como se tivesse respirado ar fresco depois de anos trancada. Comecei a cozinhar em pequenos eventos de novo, aos fins de semana. Coisas simples, aniversários de vizinhos, batizados, jantares de igreja. O dinheiro era pouco, mas o prazer era imenso. Ver as pessoas provando minha comida e sorrindo me lembrava do que sempre fui: alguém que transforma ingredientes simples em afeto. E mais do que isso, alguém que trabalha de cabeça erguida. Cada panela que eu lavava, cada prato que servia, parecia me dizer: tá vendo? Você ainda tem força. Nos intervalos, enquanto o arroz cozinhava e o feijão borbulhava, eu pensava na vida. Pensava em quantas vezes a gente entrega tudo de si esperando reconhecimento, quando na verdade o que precisamos é de respeito. E o respeito, aprendi, começa quando a gente se respeita primeiro. Foi aí que prometi para mim mesma que nunca mais deixaria ninguém decidir por mim, nem disfarçar amor com autoridade. Aprendi que quem ama de verdade não controla, apoia. Com o dinheiro que comecei a juntar, comprei pequenas coisas para mim. Um lenço novo, um perfume suave, um par de sandálias confortáveis. Pode parecer bobagem, mas para mim era como florescer outra vez. Era um jeito de dizer: eu me enxergo, eu me cuido. Até o espelho pareceu me olhar diferente.
pela primeira vez em muito tempo, eu me vi bonita de novo, não por fora, mas por dentro. A mulher cansada ainda estava lá, mas agora ela sorria. Um dia, enquanto preparava marmitas para entregar, pensei em Luísa. Fazia semanas que ela mal falava comigo. E pela primeira vez, em vez de sentir tristeza, senti compaixão. Ela ainda não entende, mas vai entender, murmurei. Porque o tempo é um professor paciente, ensina devagar, mas ensina certo. Eu sabia que um dia ela perceberia o que havia feito. Mas até lá, eu precisava cuidar de mim. Era o meu tempo de aprender o valor do silêncio que cura, e não do silêncio que aprisiona. Passei a frequentar a igreja com mais frequência. Lá, reencontrei gente que eu não via há anos. Gente simples, de fé sincera, que me lembrava de onde vim e por que nunca devo me envergonhar disso. Uma vez, o pastor disse algo que ficou comigo: o ouro só brilha depois de passar pelo fogo. E eu pensei, talvez seja isso o que está acontecendo comigo. Eu estava passando pelo fogo, mas era para brilhar de novo, não para queimar. Com o tempo, voltei a rir. Rir de verdade, não aquele riso educado para disfarçar dor. Ria das pequenas coisas, de um bolo que desandava, do gato que pulava na mesa, das histórias antigas que Teresa contava. A vida parecia mais leve, e eu me sentia mais firme. E, curiosamente, quanto mais eu me fortalecia, mais o comportamento de Luísa mudava. Talvez ela sentisse a diferença. O amor dela já não me feria mais, porque agora eu sabia quem eu era. E quando a gente se reencontra, ninguém mais tem poder para apagar o que a gente é. Mas o destino, como sempre, gosta de testar a fé da gente no momento em que ela volta a florescer. E ele fez isso numa noite específica, quando o cheiro do meu tempero encheu a casa e a mesa ficou posta para um jantar inesperado, o jantar que mudaria tudo entre nós. Naquela noite, o cheiro do tempero parecia diferente. Tinha algo no ar, como se o destino estivesse cozinhando junto comigo. Preparei a mesa com calma, sem saber exatamente para quê. Coloquei a toalha de flores azuis, acendi uma vela e fiz o prato preferido de Luísa, arroz soltinho, feijão tropeiro e frango ensopado com açafrão. Eu não esperava nada em troca, só queria sentir que ainda havia vida dentro da casa. Era uma dessas noites em que o coração pede um gesto, mesmo que a razão diga que não adianta. O portão abriu devagar, e o som dos saltos dela ecoou pelo corredor. Quando Luísa entrou, não estava sozinha. Trazia 2 amigos, bem vestidos, risonhos e um olhar apressado. Vó, espero que não se importe, mas eles vieram estudar aqui. É mais tranquilo, disse, sem sequer me encarar direito. Sorri, fingindo naturalidade. Claro que não, minha filha, a casa é sua. Mas lá dentro, um incômodo começou a crescer, pequeno, como brasa de carvão. Eles se sentaram à mesa, tiraram os notebooks das mochilas e começaram a conversar alto, rindo. O cheiro da comida se espalhava, e um dos rapazes comentou: "Nossa, que cheiro bom." Antes que eu dissesse qualquer coisa, Luísa respondeu: "Ah, é da comida da minha avó. Ela adora cozinhar, é o único hobby dela." Riram. O hobby dela. 40 anos de trabalho reduzidos a um passatempo. Eu me limitei a sorrir. O sorriso é o disfarce mais silencioso da dor. Fiquei um tempo ali, observando, tentando encontrar traços da menina que eu criei. Mas o que vi foi uma moça elegante, com gestos apressados e uma voz que não me reconhecia mais. "Querem jantar?" perguntei. Luísa respondeu rápido: "Não, vó, a gente vai pedir comida. É mais prático." Eu olhei para a panela fumegando no fogão e disse, baixinho: "Mais prático, talvez, mas mais gostoso, duvido." Ela fingiu não ouvir. E foi ali, entre o barulho dos risos e o cheiro da comida esquecida, que eu entendi que não era só a casa que estava diferente. Era o coração dela. Horas depois, quando eles foram embora, a cozinha estava em silêncio outra vez. Eu apaguei a vela, sentei à mesa e olhei para os pratos ainda cheios. Foi quando ouvi a porta do quarto dela abrir. "Vó," ela disse. "Por que a senhora fez tudo isso?" Eu falei que não precisava.
Respirei fundo. Porque eu gosto de ver a casa viva, minha filha. Gosto de cozinhar para quem amo. Ela revirou os olhos. Mas a senhora se desgasta à toa, não precisa mais fazer essas coisas. Eu sorri de leve e respondi: não faço porque preciso, faço porque é o que me faz continuar sendo quem eu sou. Ela não respondeu. Entrou no quarto e bateu a porta. O som da madeira ecoou dentro de mim como um trovão. Fiquei ali, parada, até o relógio marcar quase meia-noite. Foi quando ouvi um ruído suave, a porta da geladeira abrindo. Caminhei devagar até a cozinha e a encontrei parada, olhando para dentro, com os olhos marejados. Dentro da geladeira, as panelas tampadas e um bilhete preso por um ímã. Tinha escrito nele: tudo o que tenho, um dia foi por você. Agora é sua vez de aprender o que é cuidar. Ela leu, ficou imóvel por alguns segundos, depois se sentou à mesa. O silêncio que encheu o cômodo era pesado, mas não doía, era o silêncio do reconhecimento. Luísa pegou o prato, se serviu devagar e comeu sozinha, chorando baixinho. Eu fiquei na porta, observando, sem dizer nada. Às vezes, o amor precisa se calar para que o outro ouça o próprio coração. Nos dias seguintes, algo mudou no ar. Ela falava menos, mas os olhos começaram a procurar os meus com mais frequência. Um dia, me perguntou: vó, por que a senhora nunca se defende? Nunca grita, nunca reclama. Eu respondi com calma: porque o tempo me ensinou que gritar não muda o outro. Só muda o que a gente sente por dentro. E eu não quero deixar o amor virar raiva. Ela desviou o olhar, envergonhada, e eu percebi que, pela primeira vez em muito tempo, ela estava ouvindo de verdade. Naquela semana, ela começou a chegar mais cedo. Ficava na sala, quieta, olhando eu cozinhar. Às vezes, perguntava: posso ajudar? Outras, só observava. Eu não dizia nada. O perdão, quando é verdadeiro, não precisa ser declarado, ele é percebido no jeito. E no fundo, eu sabia, algo dentro dela estava amolecendo. A rigidez da juventude começava a ceder ao peso da consciência. Mas o destino ainda guardava uma lição maior para nós duas. Porque, embora aquele jantar tivesse plantado uma semente de arrependimento, o coração humano demora para florescer quando se acostuma a ser cego. Ainda viria o tempo do afastamento, do silêncio e da reflexão. O tempo em que cada uma de nós precisaria aprender a se ver sozinha, para só então se reencontrar de verdade. Depois daquela noite, a casa ficou estranhamente calma. O tipo de calma que não traz paz, só o peso do que foi dito e do que ficou preso no ar. Luísa passou os dias seguintes em silêncio, como se o bilhete que encontrou na geladeira ainda ecoasse dentro dela. Eu fingia normalidade, varria a casa, lavava a louça, cuidava das plantas, mas por dentro sentia que algo tinha quebrado de vez. Às vezes, quando ela passava por mim no corredor, o olhar dela procurava o meu, rápido, envergonhado, como quem quer falar, mas ainda não tem coragem. Eu não cobrava. Aprendi que arrependimento precisa nascer sozinho, senão ele não cria raiz. Uma tarde, enquanto estendia roupas no varal, ouvi a porta bater. Fui até a sala e vi as malas prontas perto da escada. Vai aonde, minha filha? Perguntei, tentando esconder o susto. Ela respondeu, sem me encarar: vou passar uns dias na casa da Carol. Preciso pensar. Aquilo me atravessou como uma faca. Pensei em pedir para ela ficar, mas algo me deteve. Às vezes, o amor precisa deixar ir para que o outro aprenda o valor de voltar. Respirei fundo e apenas disse: vai, sim. Pensa com calma. Deus há de te mostrar o que é certo. Ela parou na porta, hesitou por um instante, mas saiu sem olhar para trás. E o barulho do portão se fechando pareceu o som de uma ferida abrindo. Os primeiros dias foram os piores. A casa, que já era silenciosa, agora parecia vazia. Cada canto me lembrava dela: a xícara no escorredor, o casaco esquecido na cadeira, o cheiro do perfume no corredor. A ausência dela era tão grande que até o relógio parecia bater mais devagar. No começo, chorei.
Chorei baixinho, para ninguém ouvir. Depois, chorei mais alto, para ver se o peso saía do peito. Mas o choro da saudade é teimoso, ele não seca, só muda de lugar. Quando cansei de chorar, comecei a rezar. E na oração, encontrei o primeiro fio de esperança. Pedi a Deus para cuidar dela, onde quer que estivesse, e para me dar força para não endurecer o coração. Foi então que percebi que o silêncio também pode ser companhia. Comecei a ouvir mais os sons da casa, o tic-tac do relógio, o vento batendo nas janelas, o latido do cachorro da vizinha. Aos poucos, fui aprendendo a me escutar. E nesse processo, descobri uma coisa: o amor não precisa de plateia para continuar existindo. Ele sobrevive em gestos pequenos, invisíveis, como arrumar o quarto dela todo domingo, mesmo vazio, ou deixar o café pronto, mesmo sem saber se alguém vai voltar para tomar. É um amor silencioso, mas firme. O tipo de amor que só as avós sabem ter. Um dia, Teresa me ligou. Maria, faz tempo que não aparece. Tá tudo bem? Respondi com um sorriso triste. Tá, sim. Só tô aprendendo a conviver com a falta. Ela insistiu para eu ir almoçar na casa dela. Fui. E ali, entre risadas e cheiros familiares, senti uma coisa que há muito tempo não sentia: leveza. Era como respirar depois de muito tempo debaixo d'água. Teresa me olhou nos olhos e disse: Você precisa viver, Maria. A vida não acabou porque ela saiu de casa. Às vezes, a distância é o que o amor precisa para enxergar. Voltei para casa pensando nisso. Talvez o afastamento fosse mesmo uma forma de Deus colocar cada coisa no seu lugar. Com o tempo, a dor virou aprendizado. Comecei a cozinhar de novo para vizinhos, para eventos pequenos. Cada prato era uma forma de me curar. Enquanto mexia o feijão, lembrava de Luísa pequena, rindo com o rosto sujo de farinha. E percebi que, mesmo longe, ela ainda vivia em mim. Não como culpa ou arrependimento, mas como parte da minha história. O amor verdadeiro não precisa de presença constante para existir, ele só precisa de verdade. E a minha verdade era essa: eu ainda a amava, mas agora sabia me amar também. Um dia, precisei ir ao banco resolver um problema. Foi a primeira vez que entrei lá sozinha depois de tudo. As pessoas passavam apressadas, com aquele ar de quem vive correndo atrás de algo que nunca alcança. Eu fiquei na fila, observando, e pensei: a vida é assim, um monte de gente tentando provar que sabe viver, enquanto o verdadeiro viver está em simplesmente estar em paz. Quando o atendente me chamou de Dona Maria, sorri. Senti que meu nome ainda me pertencia. E isso, depois de tudo, era uma vitória. À noite, quando voltei para casa, sentei na varanda com uma xícara de chá e olhei o céu. O vento balançava as folhas, e as estrelas pareciam mais próximas. Foi quando percebi que não estava realmente sozinha. A solidão só dói quando a gente luta contra ela, quando a gente aceita, ela vira abrigo. Ali, entre o barulho dos grilos e o cheiro de terra molhada, senti uma serenidade que há muito tempo não sentia. Eu sabia que o tempo estava trabalhando. Que a vida, de um jeito ou de outro, estava preparando o caminho do reencontro. E eu estava certa. Porque o amor, quando é verdadeiro, sempre dá um jeito de voltar para casa, nem que seja cansado, machucado, ou tarde demais. O meu só não sabia ainda o quanto eu o esperava. Era uma manhã de sábado quando ouvi batidas leves no portão. O som era tímido, como quem pede licença antes mesmo de ser visto. Caminhei devagar até a entrada e, por um instante, pensei estar sonhando. Do outro lado, com o rosto abatido e os olhos marejados, estava Luísa. O cabelo bagunçado, a postura curvada, tão diferente da moça altiva que tinha ido embora. Posso entrar, vó? Perguntou, com a voz embargada. Eu demorei alguns segundos para responder, não por raiva, mas porque precisei conter o choro que subiu sem aviso. Pode, minha filha. Essa casa nunca deixou de ser sua. Ela entrou em silêncio, observando cada canto como se procurasse um pedaço de si mesma que tivesse deixado para trás. Os olhos dela paravam nos detalhes,
a toalha bordada da mesa, as panelas brilhando no fogão, o retrato dela criança pendurado na parede. Tá tudo igual, murmurou. Eu respondi, com calma, é só o tempo que não é mais o mesmo. Sentamos à mesa, uma de frente para a outra, e durante alguns segundos só se ouvia o tic-tac do relógio. O silêncio era grosso, quase palpável, como se as palavras tivessem medo de quebrar aquele momento. Ela começou devagar, vó, eu não sei nem por onde começar. Eu fui uma idiota. Achei que sabia de tudo, que podia controlar tudo, até a senhora. Eu não disse nada, deixei que as palavras viessem. Eu me afastei porque achei que o mundo ia me respeitar mais se eu deixasse de ser quem eu era. Mas, vó, eu me perdi. Os olhos dela se encheram d'água, e pela primeira vez em muito tempo, eu vi a menina que eu criei, não a mulher orgulhosa, mas a criança assustada que um dia segurou minha mão na feira com medo da multidão. Ela continuou, chorando, eu encontrei gente que dizia ser amiga, mas só estava perto quando eu pagava a conta. E quando precisei, ninguém ficou. Fui humilhada, vó. Senti vergonha, fome e medo. A senhora tinha razão. O mundo não é bonito para quem esquece de onde veio. Eu respirei fundo e segurei a mão dela. O mundo é duro para quem tenta ser o que não é, minha filha. Mas Deus é bom. Ele nos deixa cair só até o ponto em que a gente aprende a levantar diferente. Ela abaixou a cabeça. Eu queria pedir perdão, mas sei que não mereço. E eu disse, com a voz mansa, perdão não se merece, se aceita. E eu já te perdoei desde o dia que você foi embora. Só estava esperando você se perdoar também. Ela chorou mais forte, e eu deixei. Às vezes, o choro é a única forma que o coração encontra para se limpar da culpa. Depois de um tempo, ela começou a me contar tudo. Tinha perdido o estágio, brigado com os amigos, e estava dormindo no sofá da colega porque não tinha coragem de voltar para casa. Disse que, uma noite, sonhou comigo chorando, e acordou com a certeza de que precisava voltar. Eu achei que a senhora ia me odiar, confessou. Eu sorri e respondi, não, minha filha. Quem ama não odeia. Só sente saudade. Ficamos ali, em silêncio, de mãos dadas. O sol atravessava a janela e batia na mesa, iluminando as marcas do tempo na madeira, e nas nossas almas. Ela começou a falar do dinheiro, da aposentadoria, do que tinha feito. Eu usei parte para pagar minhas contas, vó. Eu me envergonho tanto disso. Eu olhei nos olhos dela e disse, o dinheiro vai e vem, Luísa. O que importa é o que você aprendeu com o que perdeu. E o que eu perdi, o tempo já me devolveu hoje, você. Ela me abraçou com força, um abraço demorado, desses que curam o que as palavras não conseguem. Senti o corpo dela tremer, o choro quente escorrendo no meu ombro. Eu não mereço a senhora, ela dizia, repetindo como uma oração. E eu, num tom calmo, respondi, ninguém precisa merecer o amor, minha filha. Basta estar disposto a cuidar dele direito. Nos dias seguintes, ela ficou comigo. Me ajudava a cozinhar, varria o quintal, tentava compensar o tempo perdido. Eu percebia o esforço, e isso bastava. Às vezes, havia parada, olhando para mim com um olhar de arrependimento misturado com ternura. E eu entendia, ela estava tentando se reconectar com as raízes que um dia renegou. O orgulho havia caído, e no lugar dele nascia a gratidão. Certa noite, estávamos lavando a louça juntas quando ela perguntou, vó, como a senhora consegue não guardar mágoa? Pensei um pouco antes de responder. Porque guardar mágoa é como guardar brasa na mão. Quem se queima é a gente. O perdão é a água que apaga o fogo. Ela sorriu, enxugando as lágrimas. Então acho que eu ainda tô aprendendo a apagar o meu. Com o passar dos dias, a casa voltou a ter som. O rádio tocava baixinho na cozinha, o cheiro de tempero enchia o ar, e a vida parecia se ajeitar novamente. Eu sabia que ainda havia muito para reconstruir, mas o primeiro tijolo já estava colocado. O arrependimento dela tinha aberto espaço para um novo começo.
E quando o arrependimento vem acompanhado de humildade, ele vira semente de recomeço. Mas o tempo, sempre sábio, ainda tinha planos para nos ensinar mais. Porque o amor, quando renasce, precisa provar que aprendeu com a dor. E foi assim que, pouco tempo depois, veio o momento que selou nossa nova fase, o recomeço que nenhuma de nós imaginava que ainda estava por vir. Com o tempo, a vida foi encontrando um novo ritmo aqui em casa. Não era mais o mesmo de antes, nem poderia ser. As feridas ainda estavam lá, mas já não sangravam. Agora, cicatrizavam devagar, sob o cuidado do amor e do tempo. Luísa começou a acordar mais cedo, fazia o café e me chamava para tomar junto. Aprendi com a melhor, ela dizia, tentando disfarçar o sorriso tímido. Eu fingia não perceber, mas por dentro meu coração se enchia de um calor manso, desses que não explodem, só aquecem. Aos poucos, ela foi retomando as pequenas coisas. Começou a cozinhar comigo, primeiro observando, depois cortando cebola, mexendo o feijão, temperando o frango. Eu ensinava do meu jeito, com paciência. O segredo é não ter pressa, minha filha. Comida boa se faz no tempo da alma. Ela ria e respondia, então a senhora é uma artista. E eu pensava, talvez sejamos mesmo, cada uma à sua maneira. Porque viver é isso, aprender a temperar os dias com o que a gente tem, mesmo que falte quase tudo. Um dia, ela chegou em casa com uma novidade. Vó, consegui um emprego. Numa clínica pequena, mas é o começo. Eu sorri. Todo começo é pequeno, Luísa. Foi assim comigo também. Eu comecei lavando o prato e terminei alimentando famílias inteiras. Ela me abraçou e disse, quero fazer a senhora se orgulhar de mim. E eu respondi, eu nunca deixei de me orgulhar, minha filha. Só esperei o tempo certo para você se orgulhar de si também. Ela chorou, e eu percebi que o peso que ela carregava começava, enfim, a se dissolver. Nos fins de semana, a casa voltou a ter som de vida. Ela trazia os netos da vizinha para cortar bolo, ajudava nas marmitas e ia alto de novo. Eu a observava e via nela uma nova mulher, mais simples, mais leve, mais humana. Às vezes, a vida precisa quebrar o orgulho para revelar o que há de bonito por baixo. E o orgulho dela, antes tão alto, agora era como vidro trincado, ainda refletia o passado, mas deixava a luz entrar. Certa noite, estávamos sentadas na varanda, olhando o céu. A lua estava cheia, iluminando o quintal com aquele brilho tranquilo que só as noites antigas conhecem. Ela me olhou e disse, vó, eu queria poder voltar no tempo, para não ter te machucado tanto. Eu respirei fundo e respondi, não fala assim, minha filha. O tempo não volta, mas ensina. E o que ele te ensinou vale mais do que qualquer arrependimento. Ela segurou minha mão e perguntou, a senhora ainda confia em mim? Eu sorri e disse, confio, sim. Mas agora, confio com os olhos abertos. E isso é bom. Significa que o amor cresceu. Ela começou a cuidar das minhas coisas de outro jeito. Não como quem toma conta, mas como quem compartilha. Me pedia opinião, me mostrava os recibos, perguntava se eu precisava de algo. Pela primeira vez, senti que era respeito, não pena. E esse respeito devolveu o equilíbrio que a nossa relação precisava. Era bonito ver como, aos poucos, tudo voltava ao seu lugar, como a maré que recua e depois retorna mais calma. Um dia, enquanto limpávamos juntas a estante, encontramos o envelope antigo, aquele da conta que o Roberto tinha deixado. Ela olhou para mim, surpresa, vó, o que é isso? Eu contei a história. Disse que aquele dinheiro tinha sido o que me deu força para não me perder. Ela ficou em silêncio por um tempo e depois disse, eu quero que a senhora use esse dinheiro para si. Para viajar, para viver. Eu ri e respondi, eu já tô vivendo, minha filha. E a melhor viagem que eu fiz foi ver você voltando para casa. A partir daí, algo mudou entre nós. O que antes era uma ferida virou laço. O que antes era culpa virou aprendizado. Eu comecei a perceber que Deus tem um jeito curioso de escrever certo por linhas tortas. Às vezes,
Ele permite o afastamento para que o reencontro seja verdadeiro. E, no nosso caso, foi assim. Não havia mais cobranças, só presença. Não havia mais desconfiança, só cuidado. No último domingo, ela preparou o almoço sozinha. Eu fiquei sentada, observando de longe. Quando ela serviu o prato, me olhou com um sorriso tímido e disse: "Aprendi direitinho, né?" Eu provei o feijão e sorri. "Tá melhor que o meu." Ela riu, emocionada, e me abraçou. "A senhora é meu exemplo para tudo." Eu olhei para ela e respondi: "Então aprende também a se perdoar. Porque quem não se perdoa nunca se liberta." O tempo passou, e a rotina simples voltou a preencher nossos dias. Às vezes, saímos para a feira juntas, outras ficamos em casa, só conversando e rindo das lembranças antigas. O peso do passado virou lembrança leve, quase doce. E toda vez que eu a via sorrindo, eu lembrava que o amor, mesmo ferido, nunca morre, só espera o momento certo para florescer de novo. Hoje, quando penso em tudo o que vivemos, entendo que o recomeço não é voltar ao que era antes. É seguir diferente, com mais sabedoria e menos ilusões. A vida é assim, ela quebra, remenda, e se renova no silêncio dos dias comuns. E no fundo, foi isso que aconteceu comigo e com ela. O amor que um dia foi esquecido, voltou a ser lar. E, dessa vez, para ficar. Hoje, quando olho para trás, não vejo mágoa, vejo aprendizado. A vida me mostrou que o amor verdadeiro passa por provações, mas nunca se perde de vez. Aprendi que, às vezes, é preciso deixar o outro cair para que entenda o valor de ser amparado. E, por mais que doa, o perdão é o único caminho que realmente cura. Ele não apaga o que aconteceu, mas transforma a dor em lembrança, e a lembrança em força. Luísa segue com a vida dela agora, trabalhando, estudando, crescendo. E eu sigo com a minha, mais serena, mais inteira. Às vezes, ela me chama para sair, para passear, e eu aceito. Outras vezes, fico em casa e apenas observo a tarde cair, agradecendo a Deus por ter me dado tempo de ver o amor voltar para casa. Porque a verdade é que a gente nunca perde o que ama de verdade, apenas aprende a esperar. E se você que está me ouvindo também já sentiu o coração ser ferido por alguém que criou com tanto amor, eu te digo, não desista das pessoas, mas aprenda a se guardar nelas. O tempo tem um jeito bonito de devolver o que a dor levou. Se essa história te tocou, se inscreve no canal, ativa as notificações e me conta nos comentários, de onde você está assistindo. Quero saber onde essa voz de avó chegou hoje.